Irmãos, uma boa noite a todos, amém? No nome de Jesus Cristo, Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo com a sua presença, amém? Amém? Deus te abençoe, irmão Raimundo. Esse testemunho, né? Coisa maravilhosa, a gente tem que ter personalidade, né? Personalidade em Cristo hoje, né? Personalidade fala de pessoa, né? A pessoa que você é, você tem que se manifestar, né? Isso é muito maravilhoso, né? A gente crê que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, né, Deus está ali. E Deus está aqui hoje porque você está aqui, amém? Você que crê, você está aqui. Então Deus está aqui, não importa, nós não estamos mais, né? Segundo nós ouvimos o chamado da palavra dizendo, né, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, né, e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, amém? Estamos ceando nessa hora com ele e ele conosco. Então isso faz parte dessa hora de adoração, hora de manifestação. Não há uma atmosfera maior, né, irmãos, do que essa. Nós temos que vencer muita coisa para nós podermos estar aqui. Não há um privilégio maior do que esse, né? As demais coisas, embora o diabo faça muita coisa, tente, né, nos desvirtuar, mas esse momento, né, como o irmão Austin diz, esse momento aqui é muito sublime, né, de estar com vocês, de estar cada um conosco, não para ter um companheirismo segundo a carne é muito bom, né, nós às vezes comermos juntos, né, partimos o pão natural junto, isso é muito maravilhoso, mas o partir do pão espiritual, quem parte para ele é Elohim nessa hora, que nos parte o pão, amém? Nós nos alimentamos nesse partir do pão, porque foi no partir do pão que o milagre aconteceu em nossas vidas, né? E nesse partir do pão, na abertura da palavra, que esse milagre aconteceu em nossas almas, amém? Esse grande milagre de Deus, um grande milagre é a palavra que foi manifestada nos nossos corações, né? Irmão Raimundo, a gente te recebe com todo carinho, né, especial, a gente tem, né? A gente sabe que a unção nesse dia é uma pessoa. A unção é uma pessoa. A gente gosta de ficar de pessoas que têm. Não estou falando que os irmãos lá não tenham essa unção, mas a gente sempre se identifica, né? Se identifica, a gente quer se sentir bem, a gente quer um Deus que tenha pele nele, né? A gente quer um Deus que tenha pele. O Raimundo já está acostumado aqui com a gente, né? Então eu sempre falo, né? Eu não sou de pedir, irmão Raimundo, né? Congrega com a gente, vem para cá, isso, aquilo, porque isso não é correto. Mas eu falo assim, irmão Raimundo, segue o que está no seu coração nessa hora, amém? É a unção que Deus tem nos dado. Essa unção dessa hora, né, uma unção maravilhosa, e não há distância, né, não há distância que venha a impedir, não há distância, não há, né, essa unção dessa última hora, ela não vê distância, ela não vê dificuldade, grau de dificuldade, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo, amém? O povo tem o espírito do mundo, irmão, as pessoas que têm o espírito do mundo, eles não medem esforços para, às vezes, né, jogos de futebol, ou que seja festas, viajam, passam a noite toda, né, e sacrificam, e passam a noite acordados, vão trabalhar no outro dia super cansados, trabalham, né, e sofrem tal. Ou seja, será que maior é aquele que está no mundo do que o que está em nós? Não, maior é aquele que está em nós nessa hora, amém? Maior é a palavra que está em nós. Nós somos um sacrifício vivo. Nossas vidas, elas são, como o Raimundo falou aqui, a palavra está viva nos nossos corações. Nosso sacrifício hoje não é mais um sacrifício morto, porque o sangue no Antigo Testamento falava de morte, mas o sangue do Novo Testamento é a vida que ressuscitou de Cristo, está nos nossos corações. Então, nós adoramos com a vida, né? Nós temos, o diabo se levanta muitas vezes, né? Mas nós podemos discernir quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Como vencemos esse gigante? Somos nós mesmos. Nós podemos adentrar no Santíssimo, né? E ter essa alegria, né? De sermos salvos. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Meu tempo é só 10, 9 e pouquinho, né? 40 minutos no máximo. Gênesis capítulo 5, versículo 24, né? Eu vou falar sobre Enoque. Gosto muito de falar sobre Enoque. Enoque. O som está bom, irmãos? O som está bom, né? Não está agressivo, não, né? Nós somos a simplicidade de Cristo, graças a Deus, né, os irmãos?
Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 5, no versículo 24, está escrito, somente o versículo 24, que nos diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Só esse versículo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti nessa noite, Pai, por Tua presença nesse local, Senhor. O Senhor está presente aqui, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai. Porque nós estamos aqui, cada um de nós tem trazido, Pai, essa atmosfera para cá, Senhor. A atmosfera da Tua presença nos nossos corações. Nós viemos aqui porque somos guiados, Senhor, por essa pomba, Pai, que tem pousado nos nossos corações. Essa pomba tem pousado e tem nos guiado, Pai. Tem nos guiado, somos guiados não pela carne, não guiados pelo homem, mas somos guiados hoje pelo Filho do Homem que está nos nossos corações. Tua palavra viva. Não estamos atrás de grandes coisas, não estamos atrás de sinais, porque nós temos recebido o verdadeiro sinal nessa hora, Pai, que é a Tua palavra vivendo nos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente, Pai. Que essa atmosfera que está em nós possa nessa noite, Pai, como em todas as noites, como em todos os dias, Pai, fazer toda a diferença nessa hora, Pai. A Tua graça, Pai, o Teu amor nos nossos corações. Essa atmosfera do 7º selo, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a atmosfera da Tua presença, a atmosfera do 7º selo nessa hora, dos nossos corações, possamos ser abençoados. Que o 7º anjo, Pai, aquele mesmo anjo ali de Apocalipse 10 que desceu, que ele possa estar aqui nessa noite, Pai, a Tua presença, ministrando para nós a Tua palavra, Senhor, para cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos poder sentar? Apenas um estudo, mas eu queria muita atenção de todos, né? Nós deixássemos que toda a atenção fosse agora para a palavra, né? Porque vocês é uma águia falando para as águias, né? Graças a Deus, isso é maravilhoso. É uma águia falando para uma águia, né? A palavra falando para a palavra, né? Então vocês podem compreender. Nós lemos aqui sobre, eu queria falar um pouquinho sobre Enoque, sendo o 7º depois de Adão, como nos diz, né? Judas 14. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Ou seja, Enoque era profeta, né? Porque ele profetizou, que fala, né? No Judas 14 fala: e destes profetizou também Enoque. Amém? Então Enoque era profeta, já falava de profeta, né? Enoque era profeta. E o número 4, como o Bruno fala, e o número 7, eles estão relacionados sobre isso que eu vou falar. Vamos falar sobre arrebatamento, e o assunto é arrebatamento. Nós estamos vivendo exatamente aquela hora, né, bem sublime, quando, não sei se vocês já viram, quando uma bomba vai explodir, quando uma bomba, a pessoa liga o pavio, e ali o pavio vai indo, vai queimando, aí tem hora que o pavio para de queimar. Aí exatamente aquela hora, aquele momento, aquele silêncio, no final da queima do pavio e a explosão. Nós estamos vivendo exatamente essa hora. Qualquer momento, né, algo irá acontecer. Nós estamos esperando exatamente isso. Um abrir e fechar de olhos, sermos transformados, né, nessa hora, né, transformados num abrir e fechar de olhos. Então esse poder, a transformação que já está em nós hoje, né, eu queria falar um pouquinho sobre isso, desse Enoque que andou com Deus, e Deus para si o tomou. Enoque sendo o 7º, depois de Adão, ele é trasladado sem ver a morte, né? Deus para si o tomou, nós lemos em Gênesis 5, 24, e em Judas, né, no versículo 14 de Judas. E exatamente isso, o Bruno fala na mensagem. Vou utilizar a mensagem, o arrebatamento, né, ou o rapto. Esse é um assunto muito maravilhoso, um assunto que, se nós conseguirmos tão somente, né, nos imbuirmos dessa graça, dessa fé de arrebatamento, dessa fé arrebatadora, a gente consegue esquecer todos os demais problemas e saber que o Senhor Jesus Cristo
é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eu creio perfeitamente, como a Bruna fala nessa mensagem, o arrebatamento, no 104, ele faz uma aplicação muito bem feita, como a Bruna faz, e requer ser águia, né, nessa hora, para compreender o que o profeta quer dizer aqui, porque você vê muito bem aqui que esse 4, né, esse quarto animal, e 7, 4 e 7, eles estão relacionados exatamente com o arrebatamento da igreja, né, o arrebatamento da igreja. Ele fala aqui, ele diz: agora notemos se estamos nesta última era ou não. A Bruna diz, né? Vamos notar agora se nós estamos realmente nessa última era ou não. Agora nós verificamos, se abrirmos lá em Gênesis, por volta do capítulo 5, Bruna citando isso que nós lemos lá atrás, que Enoque foi o sétimo, depois de Adão, que Enoque foi arrebatado, né, o sétimo. Bruna diz, palavra do irmão Bruna, Enoque foi arrebatado, ele era o sétimo, mostrando que é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Veja bem, irmãos, é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Tradicionalmente, isso aqui é muito fácil de crer. Mas, pela revelação da palavra de Deus, você vê que Enoque, como a Bruna fala, ele foi arrebatado, o sétimo, mostrando que é a sétima era da igreja, ou seja, Laodiceia, que recebe o arrebatamento. Só que sabemos, compreendemos pela mente de Cristo, né, que não está aqui, né, o intelecto que está aqui no coração, às vezes, né, não é a lógica das coisas, mas o Bruno fala aqui, essa sétima era da igreja que é Laodiceia, ele fala, eu coloquei aqui, agora como, né, de que maneira, como a sétima era da igreja recebe o arrebatamento? Veja, isso é muito maravilhoso. O Bruno fala, agora não há dúvida, nós estamos na sétima era da igreja, amém? Amém? Não há dúvida, não há dúvida, nós estamos na sétima era da igreja, na sétima era da igreja. Agora veja, eu coloquei, de que forma que a sétima era da igreja recebe o arrebatamento? Vamos ver aqui, né, de que forma, como que a sétima era da igreja, como que ela recebe esse arrebatamento. Está aqui exatamente em Apocalipse 3, né, capítulo 3, do versículo 20 e o 21, mostrando exatamente como que a igreja recebe o arrebatamento. Exatamente aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nessa hora, amém? É uma hora de comunhão, uma hora de ceia, uma hora de comunhão, de companheirismo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele não está querendo entrar aqui em Laodiceia, irmãos. Ele não entra em Laodiceia. Ele não está querendo entrar em Laodiceia. Laodiceia é morta, Laodiceia aqui, como diz aqui, Laodiceia, né? Nós vemos aqui Laodiceia dizendo, como diz rica sou, no capítulo 3, versículo 17, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ele não está querendo entrar em Laodiceia, ele está querendo entrar em você nessa hora, entrar no seu coração nessa hora. Eis que estou à porta e bato. Ele não está na porta de Laodiceia querendo entrar em Laodiceia. Ele está querendo nos tirar de Laodiceia. Ele nos tirou de Laodiceia. Ele entrando em nós, como é que saímos de Laodiceia? Entrando nele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, vencer o quê? Vencer Laodiceia. Meu irmão, os vitoriosos do último dia é uma vitória especial. Os vitoriosos do último dia são as pessoas mais fortes da terra, porque você está vencendo legiões de demônio. Você está vencendo 200 milhões de demônios nessa hora. Está a vitória sua. Ao que vencer,
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a vitória, o arrebatamento, né? Você lê aqui a 7ª carta à igreja de Laodiceia, você diz, meu Deus, quando você lê aqui a qualificação dessa era, a qualificação, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, você diz, meu Deus, não tem mais jeito. Você vê o mundo na condição que está, você diz, meu Deus, não tem mais jeito. Mas irmãos, há uma promessa aqui no versículo 21 que diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A vitória de Laodiceia é assentar-se em lugares celestiais em Cristo Jesus. E é exatamente onde nós estamos agora, irmãos, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma vitória sobre Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz, vejam, diz, né? Ao que vencer, ele fala aqui, se alguém ouvir a minha voz, aí você diz, mas espera aí, se alguém ouvir a minha, que voz, né? Nos dias da voz, que voz? A voz de Apocalipse 10:7, todos sabem, né? Apocalipse 10:7. O que é a voz? Apocalipse 10:7. Você pode muito bem, essa escritura é muito conhecida, né? Muito maravilhosa, Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora você vê muito bem aqui que a voz de Apocalipse 10:7 é Apocalipse 10:4. Por que Apocalipse 10:4? 4 fala, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Veja bem, irmãos, então o que os 7 trovões falaram, ou seja, o que os 7 trovões disseram, a revelação dos trovões, a manifestação dos trovões, é essa voz, e essa voz é o livro aberto, essa voz é a palavra revelada. É a única coisa, o Bruno fala que é a única coisa que pode derrotar o inimigo nesta hora, que pode exceder o diabo nessa hora. Entendimento natural não excede ele, entendimento intelectual não excede ele. A única coisa que pode exceder o inimigo nessa hora é a revelação da palavra nos nossos corações. Você saber onde você está, é a única coisa. O que fala lá em Mateus 16, né, 18, que as portas do inferno estariam contra isso. As portas do inferno estariam contra isso. Você falar hoje para a pessoa, não, você está segura. Quando você fala, não, isso é uma revelação individual, é um tratamento individual, não é um grupo. Não temos que juntar um grupo para cá, não temos que ajuntar grupos, ajuntar fulano, ajuntar igreja, ajuntamento de igreja, concílio de igreja não dá certo. Conciliar a igreja, isso, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A revelação da palavra que está no seu coração, a revelação de Jesus Cristo que está no seu coração, a palavra revelada, o livro aberto, o 7º selo nessa hora manifestado no seu coração, nos nossos corações. A revelação pessoal de quem é Jesus Cristo agora. Quem é Jesus Cristo agora? Se Ele é agora, ou quem Ele é agora, Ele é o mesmo que Ele foi ontem. Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo de eternamente. Ele é a palavra revelada nos nossos corações. Ele é a palavra manifestada nos nossos corações. Ele é o lugar provido por Deus para adoração. Ele é o lugar provido por Deus para adoração. Ele tem provido um lugar. E esse lugar, Ele colocou o nome dEle. E esse lugar, Ele colocou a presença dEle. E esse lugar é onde Ele gosta de ser adorado. Só nesse lugar. Que lugar, meu irmão? Nesse lugar aqui? Não. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O ajuntamento das águias. Onde está o corpo hoje? Onde está a palavra hoje? Está no lugar santíssimo. E onde você está hoje? Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus nessa hora, irmãos. Amando a palavra. Amamos a palavra. Essa pedra de coroa. Eu coloquei a pedra de coroa que desce, e acopla em você. E faz de você uma pedra viva. Amém? A pedra de coroa que desce nos nossos corações
e quando é acoplada, ela faz de nós pedras vivas, como diz Pedro, né? Pedro fala, vós como pedras vivas, como palavra viva. Pedras vivas, que coisa maravilhosa, irmão, ser uma pedra viva. Não ser uma palmeira, né, levada por vento de doutrina, uma cana agitada pelo vento, não, porém ser uma pedra viva nessa hora. Revelação viva, né, está edificado nessa hora. Agora veja que isso é muito maravilhoso, como o Bruno fala aqui nessa mensagem ainda, o arrebatamento, ou o rapto. Veja, ele diz, agora é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora ele fala aqui, todos os outros 6, né, nós vimos aqui, nós lemos aqui, todos os outros 6, que 6? Como ele fala aqui, todos os outros 6, Adão, 7, Enos, Cainã, Malalel, Jared, né, o Enoque é o 7º. Todos esses outros 6, quando nós citamos aqui, como Bruno diz, todos os outros 6 morreram. Porém Enoque foi trasladado, irmãos. Enoque foi trasladado. O Bruno fala isso aqui muito, com muita cautela, com muita tranquilidade, sabendo que o eleito captaria o que é isso. Porque o 7º, sendo Enoque, que não viu a morte, é o tipo de quem? 7º, né? O 7º anjo, o 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. O 7º selo é Cristo. O 7º anjo terrestre foi o profeta. Estava ali um homem ungido. Hoje, esse 7º selo, esse mensageiro, quem é o mensageiro do 7º selo hoje? Onde está a mensagem hoje? A esposa, você é o mensageiro do 7º selo hoje. Onde está o 7º selo? Onde está a palavra revelada? Onde está Cristo hoje? Está no seu coração, está no meu coração, está nos nossos corações. Ele é a palavra viva nessa hora. O Bruno diz aqui, ele foi, né, agora é a 7ª era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram, porém Enoque, sendo o 7º, ele foi trasladado. O Bruno diz, o que foi isso? Foi um tipo, ele disse, porém a noiva do tempo do fim, falando de mim e de você, a noiva do tempo do fim será chamada para fora. O que é o arrebatamento? Ser chamado para fora nessa hora, irmãos. O Bruno fala, foi um tipo. Se a morte natural, se Enoque não viu a morte natural, se é um tipo, nós não vemos qual tipo de morte hoje. A morte espiritual. Você não pode ser tomado pela morte espiritual. E o que é morte espiritual? Laodiceia nessa hora. Você não pode ser tocado por Laodiceia. O Bruno disse, foi um tipo. No natural, se foi natural, hoje para nós espiritual, foi um tipo. Porém a noiva do tempo do fim será chamada para fora. O Bruno diz, o Bruno fala reticências, né? O Bruno fala, agora presta bem atenção aqui, o Bruno fala, o arrebatar. Presta atenção nisso, irmãos. O arrebatar. Vê se você está arrebatado ou não. O arrebatar, mensagem, o arrebatamento 106. Ele fala aqui, o arrebatar sem morte será a chamada da 7ª era da igreja. Irmão, o arrebatar sem ver morte, então você já foi chamado. Eu não estou mais na era de Laodiceia. Eu não estou em Laodiceia, eu estou em Cristo. Você está em Cristo nessa hora. Você foi chamado para a palavra, você está em Cristo nessa hora. O arrebatar da igreja, o mistério revelado agora. Está revelado o mistério. O que é o arrebatamento da igreja? Está revelado, a igreja está arrebatada. A igreja não está em Laodiceia. Abraão não estava em Sodoma e Gomorra. Abraão estava comendo o novilho cevado na presença de Elohim, tendo comunhão com Elohim, tendo comunhão com a palavra. Onde nós estamos hoje? Em comum acordo com quem? Com o sistema? Com a organização? Com o mundo? Não, estamos em comum acordo com a palavra nessa hora, porque a palavra está nos nossos corações, a palavra está em nós. Então o Bruno fala, palavras dele, o arrebatar sem morte, irmãos. O arrebatar de Enoque sem morte, para nós hoje é o que? Ele disse, o arrebatar sem morte será a chamada, ou seja, será não, para mim já foi, para você já foi. Você foi chamado, você ouviu o seu nome, você saiu de Laodiceia, através de quê? De uma revelação espiritual nessa hora. O arrebatar sem morte será a chamada da 7ª era da igreja. Nos dias da voz do 7º anjo,
nos dias da voz do sétimo anjo. Você escutou a voz do sétimo anjo. Você escutou a voz do sétimo anjo para sair. Aquela águiazinha não desceu lá no galinheiro, desceu lá e pegou aquela águia, não. Foi a voz dela, a voz daquela mamãe águia, irmãos, a voz daquela mamãe águia que fez que dentro daquela águiazinha rebombasse ali dentro do coração dela, contando para ela quem ela era, contando para ela que ela não era uma galinha, ela era uma águia. Veja, irmãos, então o arrebatar sem morte será a chamada da sétima era da igreja. Oh, irmão, que maravilha, irmão. Nós ouvimos esse chamado, nós escutamos esse chamado nessa hora, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não simplesmente ouvem e ficam inertes, não. Elas ouvem e me seguem nessa hora. Elas podem subir, elas me seguem. Ouvir e seguir. Ouvir, reconhecer e agir. Vamos pregar a mensagem. Ouvindo, reconhecendo e agindo. Aquela águiazinha ouviu, ela reconheceu e ela agiu. Agiu como? Bateu as asas, voou, subiu nessa hora. Ouvindo, reconhecendo e agindo. Eis que estou à porta e bato. Veja aqui, um pouquinho. O arrebatar, eu coloquei aqui. O arrebatar nessa hora é a introdução da voz dos 7 trovões no seu coração nessa hora. Os 7 trovões. O que é os 7 trovões? Tanto o mistério de 7 trovões. Os 7 trovões, irmãos, são justamente aquelas 7 vozes. Aquelas 7 vozes que o João escutou falando. Aí quando você fala em 7 trovões, todo mundo fala, mistério. Mistério, não entendo 7 trovões. Mas Cristo é o mistério de Deus revelado nessa hora. Cristo é o mistério de Deus manifestado nessa hora. Não se explica 7 trovões. Não se explica 7 trovões. Se manifesta 7 trovões nessa hora. 7 trovões é na hora da dificuldade, na hora do problema ali, que tem que ser Jesus Cristo manifestado, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque 7 é Cristo, estatura do varão perfeito. 7, nós não temos aqui, mas está lá fora. 7 virtudes. Ele desce, a pedra coroa ele desce, como sendo oitavo, mas não diz não tem oitavo. Oitavo volta para o primeiro. Aquela pedra de coroa que desce ali, ele puxou as 7 virtudes. Naquela pedra de coroa está as 7 virtudes. E essas virtudes estão acopladas aonde hoje? No seu coração. A pedra de coroa no seu coração. Cristo, minha filha gosta de cantar vecina, não canta mais, né? Cristo é pedra fina, pedra de esquina, é rocha angular. Cristo nessa hora, a pedra de coroa, a pedra de esquina que tem descido nos nossos corações. E feito de nós o que? Pedras vivas. A igreja não é tijolo, igreja é tijolo. Igrejas são pedras vivas nessa hora, irmão. Pedras vivas. Igreja não é tabernáculo feito por mão de homem. Igrejas são pedras vivas hoje, feitas pela mão de Deus nessa hora. Porque o Altíssimo não habita em tabernáculo feito por mão de homem. Mas o que é o tijolo dessa igreja aqui? São pedras vivas. Cada pedra viva aqui nessa hora. Cada pedra viva. Pedra é o que? Revelação. Palavra viva. Água viva que está no seu coração. Veja, irmãos, então aqui essas pedras vivas, né? O livro, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora eu digo hoje, Apocalipse, né? Nós conhecemos isso, Apocalipse capítulo 10, do versículo 8 a 11. Onde está hoje o livro aberto? Irmão Raimundo, onde está o livro aberto hoje? Onde está aquele livrinho de Apocalipse 10, de 1 ao 7, que o anjo forte desceu do céu, Cristo desceu do céu com o livro aberto? Ele era esse livro. Ele era a palavra revelada, ele é esse livro, ele é o 7º selo, desceu ali. E no versículo 8 do capítulo 10, irmão Raimundo, do 8 a 11, João é convidado para ir ao anjo, pegar aquele livrinho aberto, a palavra revelada, e comer. O que é comer? É ouvir, é reconhecer e agir. Então esse livrinho aberto que é Cristo, se acopla nessa hora, desce nessa hora, irmão, no seu coração. Onde está a palavra revelada hoje? Onde está a palavra viva hoje? Numa igreja, em um homem, em um grande pastor que vai estar em tal lugar. Nós temos que ir para tal lugar, ir para tal lugar. Jesus Cristo disse: quando vos disserem ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais, não creiais. Não é ei-lo aqui, ei-lo ali, é ei-lo em você nessa hora, ei-lo na igreja, ei-lo a palavra. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós. O 7º selo é Cristo, amém? Quantos creem nisso? O 7º selo é Cristo. O 7º selo está aqui, amém? Amém? O 7º selo está aqui.
Só o sétimo selo para vencer a sete, né, a fornalha aquecida 7 vezes mais, a plenitude do inferno. Só a plenitude do céu vence a plenitude do inferno. Só Deus vence o diabo. Mas graças a Deus a Bíblia diz: vencei o mal com o bem. Tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele já venceu por nós. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou nessa hora. Ele nos amou, né? Está acoplado nos nossos corações. Mas um pouquinho. Ele desce, irmãos. Ele desce. A palavra, né? A palavra tem descido. Apocalipse 10, de 1 ao 7. Justamente para isso. Para nos tirar de Laodiceia. A sétupla glória de Deus tira a maldição da morte espiritual. Amém? Na fornalha ali, o quarto homem, por isso que eu disse que 7 e 4 está associado no rapto e arrebatamento. Porque veja, todos sabem o quarto homem, né? A libertação do quarto homem na fornalha. O quarto homem estava ali. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, uns 10 minutinhos. Veja, ele não vai a Laodiceia, como eu disse no princípio, né? Ele vem a você, né? Voltarei para vós. Ele não foi em Laodiceia. Abraão estava ali separado no deserto. Muitas vezes você se encontra, né, irmão Raimundo, no deserto. Profeta, natureza de profeta, gosta de deserto. Por que não uma igreja grande? Por que não uma igreja cheia de pessoas? Por que não multidões? Porque a natureza de profeta, irmão, o profeta, ele sempre é mal compreendido. Ele não concorda com o erro. O profeta, ele ensina a palavra, não concorda com o erro. A palavra não fica no sistema. O eleito não fica no sistema. Por quê? Porque o eleito é a palavra nessa hora. O eleito, ele não fica no sistema de igreja. Mesmo que ele fique só, mas ele sobrevive só. Por quê? Porque ele é profeta, natureza de profeta. Profeta se sente bem só, ele não precisa de... Não, o profeta do Antigo Testamento, ele ficava no deserto. Quando Deus falava para ele, ó, vai lá, tal cidade, vai lá no povo e fala isso. Vai lá em Israel e fala isso. Ele ouvia a voz e lá ia o profeta, devagarzinho, indo, vindo do deserto. Não das multidões, não das grandes concentrações. Natureza de profeta. E quem recebe um profeta, como o Aldeia falou, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E o galardão do profeta hoje, irmãos, é ser profeta também nessa hora, irmãos. Ter a natureza de profeta. Ah, eu me sinto tão oprimido, porque nós somos tão pouquinhas pessoas aqui. Se o profeta dissesse, meu Deus, eu estou tão oprimido aqui no deserto, estou tão aqui no deserto. Mas para falar com Deus, ele tinha que estar no deserto, irmãos. Escola de profeta é no deserto. Escola de profeta não é no meio da multidão, todo mundo te dando tapinha nas costas. Você é muito bom, você prega muito bem, você tem ministério, né? Isso, aquilo. Escola de profeta é deserto, onde ele ouve a voz de Deus. Ele pode ouvir a voz de Deus nessa hora, irmãos. Ele pode ser a boca de Deus. E a igreja hoje é a boca de Deus. Porque Apocalipse de 8 a 11, 10, de 8 a 11 diz, importa que profetizes. Se ela vai profetizar, ela é a boca de Deus. E a mente é o próprio Deus. Amém? Então aqui está. Elohim, coloquei, não desceu para Sodoma. Ele veio a Abraão. Ele ceiou com Abraão. E é justamente, irmão, nesta hora que nós estamos vivendo da ceia do entardecer, dessa ceia que você vê aqui, né, ao que venceres, considerei que você sente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Aí fala aqui atrás: aconselho-te que de mim compre ouro provado para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistes e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Aí ele diz no 20, o 20 que eu estava procurando: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Abraão, a semente real de Abraão. Então veja aqui a manifestação, né, dos nossos corações. Veja, eu coloquei aqui, né, porque os trovões, falam muito de trovões, até tem um grupo que fala que os trovões é o novo nome. Brana, o novo nome, né? Eu coloquei aqui só para, né, trovões, que a revelação dos trovões não é o novo nome, né? Porém, coloquei, é a manifestação do novo homem. É muito diferente. Não é novo nome, é o novo homem
que segundo Deus é formado em perfeita justiça, em perfeita santidade, que é a santidade do Santíssimo nessa hora nos nossos corações, esse novo homem nos nossos corações, essa nova pessoa nos nossos corações. Quando é uma nova pessoa, irmãos, não tem problema, os problemas são resolvidos, não precisa de escritório, não precisa de tratamento com a pessoa, aquilo todo, porque quando você está tratando com um novo homem, quando é concebido um novo nascimento, aí o novo nome, aí esse novo homem, você pode tratar com ele através de quê? Da palavra, porque ele é a palavra nessa hora. O primeiro Adão estava de trás da palavra, mas o segundo Adão, o Bruno disse que ele é a própria palavra nessa hora, irmãos. Por isso que o segundo Adão, por isso que essa coisa da gente, o Bruno fala assim, eu não sabia porque eu estava tão contra as organizações, eu nunca soube porque eu estava tão contra as organizações, mas agora eu sei porquê. Ele não falava, né? Ele não ia falar de si mesmo. Mas agora eu sei porque eu estou contra as denominações. Ele podia dizer, porque eu sou um ungido desta hora, irmãos. Ele era ungido daquela hora, e era um homem ungido, porém hoje é um povo ungido nessa hora. A palavra ungindo você, a palavra ungindo. É por isso que nós estamos tão contra organizações, política de igreja, política religiosa. Nós estamos contra por quê? Porque Deus está contra. Tudo que Deus está contra, eu estou contra se Deus está em mim. Se eu não estou contra, se tudo está bem, eu sou muito manso. Irmão, peraí. Personalidade fala de pessoa, e pessoa, como diz que a unção é uma pessoa que não concorda com o sistema de igreja, uma pessoa que não concorda com o sistema político, ainda que fique só, mas não concorda com o sistema político, porque você é a palavra. O profeta, ele tinha o alimento, porque ele recebeu qualidade de profeta, irmãos. Você tem alimento porque você recebeu qualidade de profeta nessa hora. A plantinha do deserto, eu sempre falo dela, plantio do deserto, você cava ali e não tem água embaixo, não chove, como é que ela sobrevive? Não dá uma florzinha, como é que ela sobrevive? É um mistério. Como é que nós sobrevivemos? É o mistério da piedade, Cristo em nós nessa hora, Cristo em nós manifestado nos nossos corações. Sobrevivemos, e vamos sobreviver. Ele é o sétimo selo. O Bruno fala aqui, mensagem, como poderei vencer? Como poderei vencer? O Bruno fala, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quantos que já venceram aqui? Quantos que são vitoriosos? Não receberá o dano da segunda morte. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. O Bruno disse, esta é a última praga que atinge a igreja pentecostal, é a morte espiritual. Ela deixou de ser pentecostal para ser o que? Laodiceia. Ela não é mais igreja pentecostal, porque o Bruno diz que Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência pessoal com Deus nessa hora, irmãos. Os verdadeiros pentecostais estão aqui nessa hora porque tem experiência pessoal com Deus. Você tem experiência pessoal com Deus? Ali no cenáculo haviam, sempre falo isso, ali no cenáculo haviam 120 pessoas. Foram vistas por eles 120 línguas de fogo, como descendo em cada um. Cada um tinha a sua língua de fogo, cada um tinha a sua coluna de fogo. Cada um aqui nessa noite tem a sua experiência com Deus, irmãos. Cada um tem a sua experiência com Deus. É por isso que o diabo tem muito medo disso. O Bruno diz, todo o inferno está contra isso. Mas isso é a verdade. Deus trata com o indivíduo nessa hora. Deus trata com você nessa hora. Deus trata com cada um pessoalmente nessa hora. Veja aqui, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esta é a última praga que atinge a igreja pentecostal. É a morte espiritual. Ou seja, o Bruno diz, Laodiceia, ela está morta. Ela está morta, irmão. Laodiceia está morta. O Bruno diz, Israel está em sua terra. A igreja, o mundo religioso está em Laodiceia. Mas nós estamos em Cristo nessa hora. Nós estamos na palavra nessa hora. A palavra está em nós nessa hora. O Bruno diz aqui, ele continua, o pecado desapareceu. O milênio agora é estabelecido. O que é o milênio agora? Nós lemos aqui. Assim como eu venci, me assentei no meu. Aquele que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Há o milênio aqui. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Laodiceia, meus irmãos, em Laodiceia descansado. Isso está errado, não? Mas os 3 hebreus na fornalha ali, aquecida 7 vezes mais, eles estavam tranquilos, descansados. Por quê? Porque o quarto homem estava ali naquela hora. E quarto a libertação, irmãos, a libertação veio.
O quarto animal é semelhante a uma águia voando. Voando, e você ouviu o grito da mãe águia, e você está liberto em nome de Jesus Cristo, amém? Mais um pouco, o pecado desapareceu, o milênio agora é estabelecido. Há tempo para que o Espírito Santo tome o seu lugar, como ele faz em nós. Passamos da morte para a vida, morando nos lugares celestiais em Cristo Jesus, em sua gloriosa presença nessa hora. Mesmo a morte física será tirada. Não foi tirada ainda a morte física, será tirada. O Bruno diz, mesmo a morte física será tirada. Então, simplesmente como a morte espiritual já foi tirada de nós nessa hora, irmãos. A morte espiritual já foi tirada, não a física. A física eu ainda passo pela física, mas a segunda morte, bem-aventurado e santo os que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte nessa hora. Laodiceia não tem poder sobre você. A fornalha aquecida 7 vezes mais não tinha poder sobre aqueles que estavam ali. O lugar de segurança provido por Deus dentro da fornalha ardente. Meu Deus, que coisa, irmãos. O lugar que Deus escolheu, o lugar que Deus escolheu para eles adorarem a Ele, o lugar que Deus escolheu ali dentro da fornalha. Mas o quarto homem estava ali. O lugar que Deus escolheu para ser adorado. Coloquei aqui, quando a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, irmãos, foi justamente, mesmo que era, né, a fornalha, ali é o tipo da era da igreja, mas Bruno disse que quando ela foi aquecida 7 vezes mais, ela deixou de ser era pentecostal, se tornou era de Laodiceia. É quando esses 200 milhões de demônios vieram para cá, se estabeleceram. O mundo nunca foi tão religioso em toda a história da humanidade como é agora. E nunca existiu tanto pecado e tanta incredulidade como existe agora, e tanta iniquidade, melhor dizendo, como existe agora. Nunca existiu tanta religião, nunca existiu tanto demônio como existe hoje, irmãos, né? Veja, coloquei aqui, né, falando, quando a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, né, foi quando a era pentecostal se tornou era de Laodiceia, morte. Então o eleito, que é a palavra, ele não está em Laodiceia. A nossa eleição é Cristo. A palavra viva está fora de Laodiceia nessa hora, irmãos. Você está fora de Laodiceia. Você não tem o espírito de Laodiceia, você tem o espírito da palavra. A irmã Bruna fala bem aqui, né? Essa hora venceu mais 5 minutos. Ele fala aqui no parágrafo 50 da mensagem Amnésia Espiritual. Escutem bem isso. Eu estava com os filhos hebreus na fornalha ardente. O Bruno disse, eu estava com os filhos hebreus na fornalha ardente. Você também estava? Nós estávamos com ele lá? Nós estávamos, eu estava com os filhos hebreus na fornalha ardente. O fogo não pôde queimá-los. Sabe por quê? Por causa da presença do quarto homem que estava lá, irmãos. Aquele quarto homem, quem era aquele quarto homem? Quem pode dizer? Cristo Jesus, amém? Era Cristo. Era Cristo. Não era o Mombrana, não era Daniel, né? Era Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. A palavra, o mesmo que está aqui nessa hora. Laodiceia não pode tocar, Laodiceia não pode destruir. Por quê? Porque Jesus Cristo está aqui nessa hora, está no seu coração nessa hora, está em você nessa hora. 4, a libertação. Deixa eu fechar com isso aqui, porque eu falei o 7 e o 4, mais 5 minutinhos eu falo sobre o 4. 4 é libertação. O Bruno disse que é o número da terra. Como assim? O número da terra, libertação. Lázaro, o Bruno diz, Lázaro estava sepultado, na sepultura, por 3 dias. Mas quando o 4º dia chegou, ele foi libertado. 4º dia, libertação. Ele saiu da sepultura. O 4º animal, nós não lemos aqui, mas aqui fala o 4º animal, todos sabemos que o 4º, a semelhança do 4º animal, né, Apocalipse 4, 7, aqui apenas ouçam. O primeiro animal semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. O terceiro animal semelhante ao rosto de um homem. E o 4º animal era semelhante a uma águia voando. Não uma águia no chão, uma águia voando. Uma águia voando. O 4º animal era semelhante a uma águia voando. E águia voando fala de quê? Profeta chamando para sair nessa hora, chamando para sair. Veja, o 4º animal era semelhante a uma águia voando, libertação.
Libertação, irmãos. Ele, como ele diz aqui nessa mensagem, Ele mesmo é o Jeová Águia. Ele mesmo é o Jeová Águia nessa hora, irmãos. Ele mesmo é o Jeová Águia. É Ele que está chamando. A voz dele agora é Ele mesmo. Ele é a voz. Ele é essa voz que está chamando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estas verdadeiras águias reconhecem o chamado da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma águia chamando a outra águia. É uma águia chamando uma águia. Então ela pode entender. Muitos não entendem, muitos não compreendem. As galinhas não compreenderam o que era aquilo. Que barulho é esse? Que confusão é essa? Que grito é esse? Que barulho ensurdecedor que é esse? Mas aquela águiazinha compreendia exatamente aquela linguagem, porque era uma águia para uma águia. Veja, poder de transformação. O Bruno diz: isso é o que o chamado da igreja é hoje. Aconselho-te que de mim venhas comprar colírio para os teus olhos, para que possa ser ungido com o meu colírio, e então verás. Isso fala de que? A era da visão. Hoje, irmão, sem visão, com a visão denominacional, nós não estaremos aqui. Com a visão denominacional, nós estaremos aqui. Para que estar aqui? Pouquinhas pessoas, para que estar aqui? Com a visão denominacional. Mas nós estamos vivendo na era da visão, e a visão da águia. Visão de águia. Não existe outro sentido, mas pensa sem a visão. O sentido da visão. A águia fala de visão. Quanto mais alto ela sobe, mais ângulo de visão ela tem. Quanto mais alto, mais ela vê. Não adianta, o seu abutre, ele pode até subir lá naquela altura, mas ele não consegue ver. Mas a águia, quanto mais alto ela sobe, mais ela pode ver, mais é o ângulo de visão. E isso fala da última era. Hoje podemos ver nessa hora, irmãos, a era da águia. Veja aqui, o Bruno diz aqui, no sexto selo ele fala: é a era da águia que obtém a palavra e a revelação. É a era da águia que obtém a palavra e a revelação. Porque o pior animal de combate que o diabo tem, o mais furioso, o mais forte animal de combate que o diabo tem, qual é? É o cavalo amarelo. E o cavalo amarelo é justamente a união das três cores, do branco, do vermelho e do preto, misturado dá o quarto animal, que é o cavalo amarelo. Mas para combater o poder do cavalo amarelo, qual o poder? O poder da águia nessa hora, o poder que está no teu coração nessa hora, o poder que está em minha vida nessa hora, que está em nossas vidas nessa hora. Veja, deixa eu fechar aqui agora. Veja aqui, o Bruno diz aqui. Coloquei aqui, aquela grande mãe águia, nós falamos isso, né? Ela não desceu do galinheiro, mas a águiazinha subiu. Então 4, João, Apocalipse 4, ele é convidado para subir. No capítulo 4 de Apocalipse, João é chamado para subir. Porque você vê Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os animais, o leão, o boi, o homem e a águia voando. E João é o tipo da águia voando. João é o tipo da igreja nessa hora, que é convidada para subir. Quando diz João, o quarto, João, o quarto evangelho, no capítulo 4 que ela sobe, a águia é o quarto animal, eu coloco aqui. O Bruno fala aqui, para fechar aqui, ele diz: a era da águia foi prometida em Apocalipse 10:7. Não há mais bestas depois, não há mais animais depois da águia. A igreja, a igreja sobe como João subiu para a presença de Deus. João sendo tomado após as eras da igreja. Amém? As eras da igreja terminam, elas acabam. A pentecostal se torna Laodiceia, se torna morte. Então ele alça voo. Ele alça voo e se torna a palavra nessa hora. Amém? Que Deus possa continuar vos abençoando em nome de Jesus. Vamos ter o hino? Vem cá, Evelyn, canta o hino aqui. A Evelyn está com o neném. Canta o hino e nós vamos depois estarmos despedindo, né? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Alguém toca? O Everton toca? Amém. Glória a Deus. Após o hino, o mamãe tem alguém ali também? Amém. Vamos, Teresina, nós estaremos orando, despedindo, né? Dos irmãos. Glória a Deus.
Minha alma suspira por ti, meu Deus. Minha esperança, ela vem do céu. Por isso não temo a nada. Nos perigos em minha jornada, eu tenho um Deus que está comigo e vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim. Porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Há momentos nesta vida que as aflições são fortes demais. Até parece que não vou suportar. E quando isso acontece, sinto minhas forças se acabar. Jesus aparece e diz: vou te ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim. Porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Jesus está perto de me levar para com Ele ir morar. Sabendo disso, o inimigo quer me atrapalhar. Não adianta ele lutar, pois Jesus está a me ajudar. E com sua ajuda, certamente eu chegarei lá. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim. Porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, queria... Como é o nome da irmã Evelyn, da irmã que está lá na UTI? Irmã Iraci, a igreja orou pela irmã Iraci, nós oramos. Eu queria que todos nós mencionássemos nessa hora, cada um de vocês mencionasse o nome da irmã Iraci. Nessa hora nós vamos estar requerendo nessa hora, irmã. A irmã é uma situação difícil, né? Mas o mencionar, você mencionar o nome dela nessa hora, porque cada um mencionasse o nome dela. Levanta sua mão, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Gostaria que cada um mencionasse em oração o nome dela, e nós possamos requerer em nome de Jesus nessa hora, irmãos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Pai. Nós temos orado pela Tua irmã, pela Tua filha ali, a irmã Iraci, Senhor. O Senhor sabe da situação dela, está ali, Senhor. Uma situação difícil, Pai, uma situação em uma UTI nessa hora, Pai, desenganada pelos médicos, Pai.
mas há um poder maior nessa hora nos nossos corações, Pai. Há um poder maior, há uma unção maior nessa hora, Pai. Nós requeremos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. A palavra que está em nós intercede com gemidos inexprimíveis nessa hora, Pai. Requeremos Tua filha, Pai, em nome de Jesus, a Tua graça, Pai. Restabelece ela, meu Deus, em nome de Jesus. Levanta ela, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu, juntamente com essa igreja, Pai, pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Leva cada um para os seus lares em paz, meu Deus. Livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pela irmã Valéria nesse momento. Todos levantem suas mãos para cá. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Vamos orar pela irmã Valéria. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que está a Tua filha, Senhor, te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, o poder do sétimo anjo de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, que está aqui nessa hora, Pai, essa atmosfera real, essa atmosfera verdadeira, Senhor, que possa ajudar a Tua filha nessa hora. Eu repreendo todo o mal nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Pai. A Tua graça no coração dela, a Tua força no coração dela. Maior é aquele que está no coração dela, Senhor. Maior é aquele que está nela. Maior é a palavra, a Tua palavra que está nela. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Que Deus continue vos abençoando. Em nome de Jesus. E até amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém.